E em audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, cafeicultores pediram ajuda aos deputados para socorrer a produção de café em Minas Gerais, que foi prejudicada pelo excesso de chuvas. A Federação de Agricultura do Estado participou da audiência e apresentou resultados de um levantamento de campo que apontou que o prejuízo estimado é de 47 milhões de reais. E sobre isso nós vamos conversar agora com a analista de agronegócios do sistema FAENG-Senar, FAENG-Senar, que é a Ana Carolina Gomes. Boa tarde, Ana. Obrigada por nos receber aqui. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Ana, eu queria começar te perguntando quais os destaques que esse levantamento trouxe e quais áreas de Minas Gerais foram mais prejudicadas. Bom, Priscila, a gente nota que as intempéries climáticas estão cada vez mais frequentes no dia a dia do produtor, né? Em especial a cafeicultura, que tem sido aí a cadeia mais afetada por essas intempéries e essas adversidades. Vimos aí 2 anos de seca, né? Um déficit hídrico muito grande, que culminou em perdas produtivas na safra passada. Em 2021 tivemos ocorrências de graves geadas nas principais regiões produtoras, que é o sul de Minas e o Cerrado Mineiro. E agora, em 2022, fortes chuvas de granizo, né, com ocorrência em mais de 120 municípios nas principais regiões produtoras, e dessa vez avançando para além da região sul e Cerrado, né, indo também com incidência em outras regiões, como Matas de Minas, por exemplo. Né? Nós, aqui do Sistema FAENG, imediatamente após a chuva de granizo, né, fizemos um levantamento prévio em 154 municípios. E aqui eu destaco, Priscila, que esse levantamento é uma radiografia, um raio-x momentâneo e imediato, né, da ocorrência e dos prejuízos que foram acarretados diante da ocorrência do granizo, mas que isso certamente se modificou, né? Então, são números preliminares, obviamente, e esses números hoje certamente estão em um patamar muito maior, né? Nesse levantamento, nós buscamos verificar a ocorrência, né? Ou seja, se houve ou não houve a adversidade, a intempérie, a gravidade, tanto na perda e prejuízo no âmbito produtivo, ou seja, o que foi perdido em termos de produção, em termos de lavoura afetada, e também no âmbito econômico, né? Estimando aí o que foi perdido em cifras, ou seja, o que o produtor poderá deixar de receber. E isso chegou a um valor aí de 47 milhões, né? Superior a 47 milhões de perdas e prejuízos estimados somente nesse raio-x, nessa radiografia. Certo. A gente falou de várias intempéries, né? É excesso de chuva, é granizo, a falta de umidade também, tudo que acometeu essa lavoura. Agora, esse cenário, ele levou em conta, Ana, produtores cobertos por seguro rural? Qual que é o cenário para esses produtores? Também, viu, Priscila? Dentro dos pontos avaliados, né, o seguro rural foi perguntado, até para a gente poder orientar os produtores que têm esse mecanismo de mitigação de risco, poder acionar corretamente e se beneficiar das coberturas que foi indenizada. Então, a gente percebe que dos quase 1.415 produtores que a gente entrevistou nesse curto período, né, em 2 dias somente, diferentes culturas foram afetadas, né? E a gente tem aí um volume de mais de 60% de produtores que foram atingidos diretamente por essas chuvas de granizo, né? E do total desse grupo de atingidos, 87% não tinha ou não tem seguro rural como forma de proteção da sua lavoura e da sua renda. Isso é preocupante, né? Uma vez que os produtores descobertos acabam incorrendo nesses prejuízos que a gente mencionou anteriormente. Tá certo. E em relação à audiência, quais foram os principais pontos debatidos e quais resultados vocês chegaram? Houve algum acordo nesse sentido, Ana? Olha, foi unânime e consensual a necessidade de recursos emergenciais adequados a essas ocorrências, né, com taxas condizentes, porque senão você acaba dando mais prejuízo ainda mais para o produtor, e com prazos ajustados, né? Uma carência maior, um período maior também, mais alongado para uma amortização, bem como os tetos das linhas mais utilizadas pelos produtores, que é o Pronaf e o Pronamp. E também, no caso da cafeicultura, a gente solicitou a melhoria na linha do Funcafé, uma linha que é específica para recuperação de cafezais danificados, uma vez que a gente viu que a cafeicultura foi uma das culturas mais afetadas e mais atingidas.
né? Ou seja, melhorar essa linha, melhorar a suplementação de recursos para que mais produtores possam acessar, ter a recuperação da sua lavoura e, assim, ter um retorno da atividade produtiva. Que iniciativas como essas sejam cada vez mais frequentes, porque a gente sabe que os extremos climáticos é uma situação que a gente já está vivenciando e a tendência é aumentar cada vez mais. Então, agradeço aqui sua participação com os nossos telespectadores. Ana, uma boa tarde para você. Muito obrigada, uma boa tarde.